Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, continuação do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, itens 9 e 10. Então vamos lá. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja, necessariamente, o indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve como de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mas especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência, e que suportam, com uma resignação toda cristã, as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas, como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar, e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhes os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Então, vamos ao estudo da noite, e conosco, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, convidamos o amigo Adriano Passos. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Obrigado a todos. Obrigado a Centro Espírita Jesus Nazaré pela confiança que nos deposita em fazer um trabalho tão grandioso assim, que é o estudo do Evangelho. Eu tenho uma grande satisfação e uma grande confiança, e sou uma pessoa que pode falar muito sobre o Evangelho no lar, pelas benesses que nos traz no dia a dia, protegendo, melhorando o nosso íntimo, o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas vibrações e o nosso ambiente lar. As benesses e a proteção que a espiritualidade começa
a julgar ali na casa da gente, na hora que a gente começa a fazer o culto do Evangelho no lar, é muito bom. Bom, hoje, nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, item 9 e 10, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que não necessariamente nós trazemos aquele mal de existências anteriores. Ele vem latente junto com a gente, que a gente veio aqui para poder exatamente espiar a eles, provar a eles, e o resultado disso ser a nossa mudança. Mas isso não quer dizer que aquele que assassinou vai ser assassinado, aquele que envenenou vai ser envenenado, aquele que abusou vai ser abusado, aquele que foi uma pessoa ruim vai sofrer exatamente aquela situação de ruindade que ele provocou. Não só a ele, que quando a gente está fazendo o mal, a gente provoca o mal primeiro para a gente, para depois provocar na situação que a gente está. E assim também é o bem, né? O bem, quando a gente exterioriza ele, é porque ele já está com a gente. Então, a importância do estudo do Evangelho está exatamente nessa mudança que a gente tem que fazer no interior. E na hora que a gente faz essa mudança no interior, nós começamos a expressar ela em todos os ambientes que a gente frequenta, no nosso lar, no trabalho, né, na rua. Então isso é muito importante. Então nós cá chegamos, sim, para poder melhorar, evoluir, resgatar os nossos erros. Mas, como eu falei antes, esses erros que nós vamos resgatar, nós temos várias e várias possibilidades de trabalhá-lo, né? O sofrimento nesse mundo, todos acham que é certo. Não, está aqui para sofrer. Não está. Sofre quem não entendeu, quem não entende a reencarnação. O que é a reencarnação na hora que voltamos aqui para resgatar? É a possibilidade de fazermos correto aquilo que nós erramos em existências anteriores. Então, quer dizer que, se a gente fizer a coisa correta, nós não vamos ter sofrimento. Ah, mas eu vim aqui, estou passando muita dificuldade financeira, dificuldade de saúde, tenho um filho que me dá muito trabalho. Se estamos aqui e tendo esses desafios, nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de trabalhar. Todos esses desafios que nos chegam, se a gente observar, assim, ó, isso aqui está me ensinando o quê? Isso aqui quer me falar o quê? Então, a partir desse momento que a gente faz esse questionamento, busca no nosso íntimo o que está mexendo ali com a nossa família, primeiramente comigo, e entendemos que você, opa, eu tenho que trabalhar esse filho, que é mais difícil, mas eu não posso enfrentar ele, ou seja, ir além do que ele aceita. Como que é isso? Todos temos o livre-arbítrio. Então, mas aí, como que eu vou fazer essa parte de trabalhar esse filho difícil, sendo que eu não posso invadir o livre-arbítrio dele? Aí vem a situação de exemplo, de conversa, o Evangelho no lar. E a alegria de estar podendo ter
aquela pessoa, aquela situação para mim poder aprender. Jesus falou que a felicidade, né, não é desse mundo. Mas ele falou também que se a gente procurar em cada situação que a gente passa, a felicidade, ela vai estar ali, naquele meiozinho difícil que a gente está enfrentando, naquele desafio. Como que a gente vai achar essa felicidade? Tudo, vamos colocar sofrimento, eu prefiro falar desafio, outros falam problema, outros falam karma, mas toda vez que nós nos deparamos com alguma dificuldade, aquela dificuldade, de uma forma ou de outra, nós a escolhemos quando foi fazer o processo encarnatório. E junto com aquela dificuldade, com aquele desafio, com aquele problema, vem um remédio. O remédio está ali dentro. Funciona igualzinho uma vacina. Quando a gente vai fazer, pessoal, os cientistas vão trabalhar uma vacina, eles vão lá, estudam um vírus, né? Antigamente a gente via, a gente estudava lá, assim, de que é feita a vacina? De vírus mortos ou atenuados. Hoje tem outras formas de fazer. Mas dentro desse raciocínio da vacina, que trata a gente, que nos deixa mais forte, tem ali um pouquinho da doença, tem ali um pouquinho de ensinar o nosso organismo a trabalhar. Olha aqui, inteligência. Não é de Deus. Deus é infinitamente inteligente, mas o do homem, de criar o remédio através da vacina. E o que é a vacina? É a doença. Tanto que a pessoa que, algumas doenças que a gente tem, o organismo cria defesa e não vai ter ela mais. Outras não. Então, nesse processo que a gente vem encarnar, nós temos algumas possibilidades de escolher o que a gente vai vir para poder espiar ou provar. Aqueles espíritos mais endurecidos, mais ignorantes, normalmente o processo reencarnatório, ele é imposto, ele é colocado para eles. E a média, eu até considero hoje que a média nossa, pelo menos aqui na parte que é da doutrina espírita, que a gente está buscando alguma coisa para poder aprender, nós, no nosso processo reencarnatório, como evoluímos um pouquinho, e não quer dizer que a gente evoluiu, sim, para poder ser um espírito totalmente puro ainda, mas pelo menos a gente arrependeu. Isso eu estou falando lá no processo, né, para a gente voltar para reencarnar. Então, a partir do momento que nós arrependemos, né, fizemos aquela coisa errada, aqui encarnado, se a gente, quando arrepende, o que a gente quer fazer? Não quer consertar, não quer buscar um jeito de reparar aquilo que a gente fez? Pois é. No mundo espiritual, na hora que a gente vai fazer essa reencarnação, se a gente arrependeu, nós vamos participar desse processo, né, do cronograma dos possíveis caminhos da nossa reencarnação. Então nós ou participamos ou aceitamos. Por que aceitamos? Porque muitas vezes nós, naquela euforia de já ter arrependido, que achar que vai dar conta de resolver as coisas, a gente escolhe desafios muito grandes. E aí chega a espiritualidade e fala assim, olha, você ainda não tem condição de passar por isso tudo. Vamos começar devagarzinho?
e colocam para nós um outro plano um pouquinho mais leve. Porque Deus e a espiritualidade que auxilia sabe exatamente o que cada um de nós dá conta de passar, de suportar, de ensinar, de ser exemplo, né? Então, viemos com as possibilidades nossas. E dentro dessas nossas possibilidades reencarnatórias, trabalhando aqui já encarnado, o que nos faz mais alegres, que nos faz ter menos depressão, menos situações difíceis, é uma coisinha que nós temos que parar de fazer, de reclamar. Vamos pegar um exemplo contemporâneo de muitos que estão aqui hoje, Chico Xavier. Ele passou por dificuldades desde novo. Pouco estudo, mas fez uma obra fabulosa. Podia ter sido uma das pessoas mais ricas do Brasil, mas doou tudo para a caridade. Cheio de doenças, ninguém nunca viu ele reclamar. Sempre com um sorriso no rosto, com todas as dificuldades que tinha, sempre disposto a escutar, a auxiliar, sempre disposto a até mesmo dar o alimento que ele mesmo ainda não tinha, ainda na mesa dele. Agora, vocês acham que Chico escolheu esse tipo de reencarnação? Eu acredito que sim. Mas mesmo escolhendo, nós aqui chegando, a gente pode querer sair fora desses caminhos escolhidos. E quando a gente sai fora desses caminhos escolhidos, nós vamos ter dificuldades maiores. Assim, mas Adriano, o Chico, você acabou de falar que ele não teve muitas dificuldades? Teve. Mas aqui no texto hoje ensina uma coisa para a gente que talvez tenha passado despercebida. A expiação, ela pode ser prova, mas a prova não pode ser expiação. Ou melhor, quase, é mais difícil a prova ser uma expiação. Mas a gente pode transformar a prova em expiação. Talvez a gente venha aqui só para poder provar alguma coisa, a gente mistura os pés pelas mãos, começa a xingar o filho difícil, o familiar difícil, e vem a tentação de usar droga, vem a tentação do sexo, e por aí vai embora. Aí o que a gente fez? A gente transformou uma prova aonde que a gente não poderia passar, utilizar a droga, por exemplo. O que a gente tinha que fazer? Eu disse, não vou fazer isso. Usar o nosso livre-arbítrio, né, que nos é dado, para não usar droga. E acaba que usamos a droga. E aí o que acontece? Nossos caminhos começam a ficar difíceis. Mas está difícil, não é porque eu vim, aquela pessoa, ou eu, a pessoa que está usando a droga, veio, não foi para poder passar por aquilo. Foi para poder negar esse vício. E a partir do momento que a pessoa não nega esse vício, entra no vício, ela começa a ter uma outra situação que vai desencadear problemas e mais problemas, inclusive nas próximas reencarnações. Mas isso também tem recurso. Independente do vício que seja, se a pessoa tiver força de vontade,
e voltar, parar de usar a droga, parar de fazer as coisas erradas, voltar ao eixo da resignação cristã. Está certo que talvez não vai ser tão fácil, vai ser bem mais difícil do que poderia ser, mas se ela conseguir fazer isso, ela conserta. Ainda nessa reencarnação, tudo que ela fez de errado na outra e nessa que começou a fazer. Então, a situação que fala que é um pouco difícil, que a prova não pode virar expiação, ela pode virar assim. Mas, com toda certeza, uma expiação de prova, ela vem. E vem exatamente numa situação como poderíamos colocar o Chico. Para nós, todos, ele abriu mão do dinheiro, igual ele abriu. Abrir mão de ter luxo. E com com a saúde muito debilitada, ainda, passa a fazer o que fez e passar por tudo que fez, ficar noites e noites, escrevendo, atendendo pessoas. O que ele está fazendo ali? Para muitos, e achar isso é uma expiação. Para ele era uma prova. Para ele era uma missão. Era um exemplo que todos nós deveríamos seguir. Isso para não falar em Jesus. Deixar o Jesus, que o Jesus está muito acima disso. Mas é a nossa estrela que devemos segui-la. Essas tribulações que nós achamos difíceis, elas podem vir de outra existência, sim. A gente pode trazer nos nossos arquétipos mentais a maldade de outras existências, sim. Mas com a graça, com a bondade, com a misericórdia de Deus, na hora que nós encarnamos, nós não lembramos de nada. Podemos ter até alguma um resquício da maldade. Mas se a gente procurar, auxiliado pelos familiares, pelos tutores, há uma vida diferente, uma vida de bem e de amor, nós vamos apagar tudo aquilo que foi feito de errado, que aqui estamos para poder pegar e resgatar. Então tem sim, nós temos condições de mudar a nossa reencarnação, porque nós não reencarnamos para o mal, nós reencarnamos para o bem, nós reencarnamos para poder amar o próximo, para poder ser exemplo, para poder ajudar, para poder amar. Ninguém reencarna para ser um assassino. A tarefa mal cumprida dessa existência ou da existência anterior, ela sempre vai nos manchar. O que é isso? Nos manchar. Vai ficar marcada nos nossos arquétipos mentais, que uma hora a gente vai ter que resgatar isso. Se eu fiz o mal, eu tenho que pagar o mal com o bem. Ou então, da forma mais difícil, vou pagar o mal recebendo aquele mal para poder purificar através de uma expiação mais forte. Então, nós estamos aqui para poder fazer a coisa certa na base do amor. Por que a gente vai fazer a coisa errada, errando da mesma forma que erramos na existência passada? Julgar essa oportunidade e ter que voltar aqui e repetir toda esses desafios. E não me recordo, mas acho que eu já até falei aqui em outro estudo,
E hoje o texto tocou para a gente, de novo, que os espíritos manchados, aqueles que não ainda são, que não se elevaram, que não são ainda, não teve uma evolução mínima, eles vão continuar reencarnando com as dores. E a partir do momento que ele falou assim, opa, peraí, eu tenho que melhorar, melhorou. Aí, ele não vai precisar de reencarnar no sofrimento. Ele vai poder fazer mais escolhas. Ele pode vir através de missão, como eu acredito que o Chico tenha vindo. Tenho quase certeza disso. Então, nós temos, evoluindo um pouquinho, nós vamos poder escolher uma nova forma de reencarnar. E isso, uma pessoa que não é espírita, que observa a vida do Chico, vai lá, tem acesso à vida dele, mas superficialmente. O que vocês iam falar que aconteceu com ele? Que ele estava espiando? Ou estava em missão? Assim, olha lá, o tanto que ele é bom e o tanto que ele sofre. Nós falamos isso já dele. Mas ali nesse sofrimento dele, que alguns acham, ele não achava. Aquilo lhe servia de exemplo. Eu tenho certeza que ele tinha o conhecimento da missão dele aqui. Porque a partir do momento que nós começamos a conhecer por dentro, através do estudo do Evangelho, fazendo o Evangelho, se a fé, a oração, a partir do momento que a gente começa a colocar isso tudo no nosso peito, a gente começa a descobrir o porquê de estar aqui. Não, eu vim aqui para poder ser uma professora. Eu vim aqui para poder trabalhar nos cuidados gerais. E a partir do momento que a pessoa descobre o que ela veio, para que ela veio, ela começa a fazer tudo com mais amor e felicidade. Tudo. Vamos lá, vamos pegar uma coisa assim bem drástica agora. Há um tempo atrás, mais ou menos na Copa de 2014, depois disso, 2018, 2016, começou a nascer crianças com microcefalia. O que estava acontecendo? O vírus da Zika picava uma gestante, onde a criança estava em formação, e nessa formação, os vírus atacavam as células do sistema nervoso central, provocando uma atrofia, tanto no cérebro quanto na caixa craniana. Então as crianças nasciam com o cérebro, a caixa craniana e o cérebro menores. Bom, as grávidas todas ficaram muito aflitas, preocupadas, né, com os filhos que estavam gestando. E nos estudos começaram a aparecer algumas coisas que chamou a atenção dos cientistas, inclusive sendo estudado pelo pessoal da USP aqui de São Paulo, que o vírus não atacava aquelas células nervosas que já estavam prontas.
ou seja, já tinham desenvolvido. Atacava que estavam em desenvolvimento. E outra coisa que eles descobriram, que as pessoas que tinham algum problema para poder ter um tumor cerebral, começou a não ter, diminuiu demais nesse conjunto de pessoas. E foram estudar. E viram que o vírus da Zika, ele tinha, como se diz, ele era totalmente apontado para o sistema nervoso central. E a partir disso, eles descobriram que pode, com toda certeza, tratar câncer no sistema nervoso central com o vírus da Zika. Ah, mas não é o vírus que vai colocar lá, não. São partezinhas que vão ser colocadas. É um tratamento com toda a técnica lá da ciência e tudo mais. Adriano, o que tem isso a ver com o estudo de hoje? Tem que essas crianças com microcefalia, elas podem, como eu acredito que muitas são, vir através de missão, sofrer essa microcefalia, para ensinar os cientistas daqui, que estão encarnados, a tratar o câncer do sistema nervoso central com aquele vírus. Ou seja, muitos achando que aquelas crianças estavam espiando, mas estavam em missão. E por que não escolher, depois de já evoluídas, escolheram reencarnar, falharam em alguma coisa, chegando no mundo espiritual, você, nossa, eu errei, eu podia ter acertado. Mas conseguiu ter uma certa evolução. Assim, me dá outra chance agora. Deixa eu ser um missionário da ciência. Eu dou a minha reencarnação para poder alertar os cientistas de alguma coisa no tratamento do sistema nervoso central. Olha, isso aconteceu. Tenho certeza disso. Lógico que não são todos, mas aquele conjunto de crianças que nasceram dessa forma trouxe um novo conhecimento para a ciência. Deus, Ele deixa o mal ir ao extremo para poder aqueles que sofrem desse mal entender que precisam de consertar alguma coisa, que precisam de melhorar em alguma parte. Sempre eu procuro, falando eu mesmo, procuro achar em cada desafio que eu já passei na minha existência atual, aquele ponto onde ocorreu a mudança. Onde ocorreu a mudança para poder estar aqui agora. Invariavelmente, o ponto é sempre comigo. Eu acredito que não é muito diferente desses 8 bilhões encarnados, não. O ponto onde a gente fez a mudança nossa, para o bem ou para o mal, como se diz, escolhendo um caminho X ou Y, onde o X é um caminho bom, o Y é um caminho ruim, ou vice-versa. Naquele
ponto, eu tinha que fazer uma escolha. Quando eu escolhi bem, utilizei o amor, eu passei por dificuldades. Mas logo em seguida, falei assim, nossa, que escolha. Fui intuído a escolher o lado certo. Mas também os que eu não escolhi bem, eu fui intuído a escolher do lado errado. E por que isso acontece? Acontece pela vibração nossa, pela procura que nós fazemos em ser uma pessoa melhor, pela uma simples leitura no Evangelho, com uma reflexão, a partir desse momento, quando a gente faz esse estudo, essa revolução dentro do nosso íntimo, nós começamos a perceber e tomar atitudes mais acertadas exatamente nesse ponto, onde assim, aqui eu tenho que ou ir para cá, ou ir para cá. E isso acontece com a gente quase sempre. Uns são mais marcantes, outros menos marcantes. E, sem dúvida nenhuma, tanto um quanto o outro vai nos levar a situações diferentes. Agora, olha que conforto para essas mães de crianças com microcefalia, se analisarem desta forma, onde Deus utilizou o próprio, primeiramente, filho dele, ou filha, colocou-no ali no ventre de uma mãe, numa situação que poderia vir a ser picada com mosquitinho do Zika, né? O Aedes aegypti. E ali, depois dessa parte, a criança ser um exemplar de amor, onde pode curar muitas pessoas. Então, tudo que nos acontece é uma bênção de Deus. Nada que... A gente escuta demais falar assim, não tem injustiça, não tem injustiçados, melhor dizendo, injustiçados aqui, reencarnados. Ou melhor, no orbe da Terra, ou seja, encarnados e desencarnados. Se está acontecendo algo, ou eu dei causa nessa existência, ou eu dei causa em existências passadas. E através desse momento, dessa situação, eu posso estar salvando algumas pessoas, com a minha fala, com o meu exemplo, outras com as doenças que apresentam, com a resignação cristã. Quantas pessoas que a gente vê sofrendo, uma mãe ali de família com 2, 3 filhos, esses 2, 3 filhos com doenças difíceis, o marido largou ela, abandonou, ela está ali passando trabalho para poder alimentar, cuidar dela, cuidar dos filhos, trabalhar para sustentar. E a gente não vê essa pessoa triste.
Eu conheço uma senhora assim. Ela é um exemplo. Um exemplo de resignação cristã. Hora nenhuma eu vejo essa senhora reclamar. Será que ela veio, se preparou num processo reencarnatório para chegar aqui, acolher essas 3 crianças no ventre e cuidar delas esse tempo inteiro? Com certeza. Porque o maior sinal de que uma pessoa escolheu o processo reencarnatório ou está agindo com resignação cristã, ou seja, pode não ter escolhido, mas é como se fez ali o momento dela de virada, tem certeza, tem ali uma senhora com resignação cristã, ou escolheu receber essas 3 crianças. Porque essas 3 crianças estavam precisando de reencarnar e precisava dela e do pai. Talvez o pai até falasse assim, não, eu vou te ajudar e tal, lá no mundo, né, espiritual, para poder reencarnar. Chegou aqui, na hora que ele viu o que era, eu falei assim, não, vou dar conta disso não. Vou dar conta disso não. E deixa ela sozinha. Ele, num ponto onde ele tinha que ter uma escolha, ele escolheu errado. E aquilo ali vai ter consequência para ele. Vai ter. Do mesmo jeito que vai ter consequência para essa senhora. Ela vai dar um pulo. Igualzinho essas crianças, esses espíritos que resolveram reencarnar com microcefalia, independente da expiação ou em missão, eles vão dar um pulo também. Então, sabendo cada um levar a sua existência, a atual existência, de uma forma mais leve, sem agressão ao próximo, principalmente familiar, que é o meio onde mais é exigido a não reclamar e a não agredir. Cada um da gente, a gente levar essa leveza, mesmo com todas as dificuldades, porque todo mundo tem dificuldade, todos. Quem fala assim, eu não tenho problema, não tenho dificuldade, não tenho desafio, eu falo assim, manda internar que isso aí está errado, porque todo mundo tem. Se não for consigo mesmo, na consciência, a diferença é ter e não reclamar. Então, o que eu deixo hoje de mensagem aqui para todos nós, depois desse estudo, que acaba que a gente estuda mais do que apresenta aqui, né? É que Deus não erra com a gente. Deus não coloca a gente em situações que nós não damos conta de resolver. E independente do desafio que cada um aqui estiver passando, sorria, abrace, faça um carinho nos filhos, na esposa, no esposo, nos amigos. Sejam caridosos. Chico,
Uma vez tem um ensinamento do Chico, mais ou menos assim, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, contextualizá-lo. Quando a espiritualidade vem para poder nos cobrar algum resgate, alguma situação que nós tínhamos que passar para poder vir, uma expiação mais forte, que se a gente estiver fazendo caridade, se a gente estiver fazendo nossa reforma íntima, esse resgate, essa aflição que ela vai poder vir para a gente, ela vai ser suspensa por tempo indeterminado. Adriano, suspensa por tempo indeterminado não quer dizer que nunca mais vai cobrar. Não, realmente nunca mais vai cobrar? Vai cobrar sim. Só que, se a gente continuar no bem, no amor, na caridade, esse tempo indeterminado vai até a gente nos purificar. E a gente purificando, evoluindo, nós não vamos mais estar no planeta de provas e expiações. Vamos estar no mundo regenerado, que é um pouco melhor. Bem melhor do que esse. Então, façam os seus labores, os seus trabalhos com amor, com dedicação. Cuide da pessoa que está do seu lado. Cuide da pessoa que está na rua. Olhe com amor cada situação. Um grande abraço a todos. Tenham um bom restinho de semana. Com Deus.